Olá, turminha! Vamos estudar o Aprender Sempre, terceiro ano, Ensino Fundamental, Língua Portuguesa, volume 3. Sequência didática 4. Personagens do folclore brasileiro em versos de cordel. Aula 4. O Guardião da Floresta, página 76. Aula 5. Palavras que deixam o texto mais bonito, página 79. Orientações. Em sua casa, procure um local calmo para realizar a atividade. Separe todos os materiais, como lápis, borracha e apontador. Faça a leitura dos textos quantas vezes for necessário. Leia cada questão com atenção. Fique à vontade para pausar e voltar o vídeo quantas vezes for necessário. Bons estudos! Aula 4. O Guardião da Floresta. O que vamos aprender? Nesta aula você irá ler um novo cordel para conhecer ou relembrar de mais um personagem do folclore brasileiro. Atividade 1. Você já ouviu falar do caipora? O que você conhece dele? Converse com seus colegas ou familiares sobre o que conhece do caipora. Vamos fazer a leitura sobre o caipora. Acompanhe. Caipora. O caipora é um gênio que protege os animais silvestres e que habita as florestas tropicais, visto somente por quem possui dons especiais. Vivendo na intimidade da aconchegante flora, como um guardião que zela a quem mais ama e adora, é o protetor da fauna, o lendário caipora. E o caçador prudente, ao conduzir o seu cão, antes de entrar na mata, deve, por obrigação, ao caipora pedir a sua autorização. Senão, estará sujeito a ser desafortunado ou, inexplicavelmente, ficar desorientado, andando em círculo na mata por tempo indeterminado. Outras vezes, algo estranho fica o cachorro sentindo, andando em torno do dono, se lastimando e ganindo, sem que o dono perceba quem o está perseguindo. Mas depois da hora grande, incompreensivelmente, ouve o caçador um longo assovio à sua frente. O caçador, intrigado, escuta detidamente. Gira sobre os calcanhares, segue oposta direção, mas não percorre uma jarda, tem ele a decepção de saber que o assovio já mudou de posição. E assim para todo lado em que o caçador for, segue o assovio como se o assoviador se entretenha mangando da cara do caçador. Autor Silva, Lenda do Caipora, segue endereço eletrônico. Após a leitura do cordel, vamos para as questões. Atenção, turminha, todas as respostas vocês encontrarão no texto, ou seja, no cordel do caipora. A. O que faz o caipora na mata? Qual a sua função? B. O que precisa fazer um caçador para entrar na floresta? C. Se o caçador entrar na mata sem autorização do caipora, o que acontece? D. Explique por que o caçador escuta o assovio, ora à sua frente, ora em outra direção. Agora, volte ao texto para ler e pintar em cada estrofe os versos que rimam. O que você observou? Quais os versos que rimam? Da mesma forma como realizamos na aula anterior sobre o saci, o qual vocês pintaram as palavras que rimam em cada verso. Volte no cordel do caipora e vejamos a primeira estrofe. Animais, tropicais, especiais são palavras que rimam. Estão na segunda, na quarta e na sexta estrofe. Agora é com você. Leia o cordel do caipora e pinte em cada estrofe os versos que rimam. Vamos para a aula 5, palavras que deixam o texto mais bonito. O que vamos aprender? Nesta aula, você irá conhecer mais seres fantásticos do folclore brasileiro.
Além disso, vocês irão analisar como eles são qualificados nos textos. Atividade 1. Junto com os seus familiares, você poderá ler sobre eles. Iara. Celebridade nacional. A Iara é apresentada como uma esplêndida sereia das águas amazônicas, mulher cujo corpo, da cintura para baixo, é uma cauda de peixe. Linda, de pele alva, olhos verdes e cabelos cor de ouro. Seu canto, de uma encantadora voz, enfeitiça e atrai índios e pescadores enamorados que, sem a menor possibilidade de lhe resistirem, mergulham nos rios e são por ela arrastados para o fundo das águas. Próximo texto: Cobra Grande. Réptil repugnante que atemoriza o homem desde sempre na ficção e na vida real. A lenda da cobra grande é muito popular nas regiões norte e nordeste do Brasil. Esse personagem do folclore brasileiro, também conhecido pelos nomes cobra honorato ou boiúna, é uma cobra gigantesca de olhos que se semelham enormes faróis luminosos. Ela aterroriza as pessoas que a encontram e faz naufragar até mesmo grandes embarcações. Texto adaptado a partir de Nakamura, Festival do Folclore da Estância Turística de Olímpia, São Paulo. Segue endereço eletrônico. Você conhecia a Iara e a Cobra Grande? O que pode aprender sobre esses personagens do folclore? Agora, retome a leitura dos textos e observe as palavras que estão sublinhadas. Que efeito tem o uso dessas palavras no texto? Tente ler o texto sem essas palavras. Observou como elas fazem falta? Isso porque o leitor imagina como são os personagens, a partir de características atribuídas pelo uso de algumas palavras e expressões no texto. Essas são chamadas de adjetivos. Turminha, então observa-se que os adjetivos são as características dadas ao personagem. Veja que no texto da Iara diz que ela é linda, tem olhos verdes, e no texto da Cobra Grande diz que ela é repugnante, ela é gigantesca. Assim, o uso dos adjetivos nos textos leva-nos a pensar como são os personagens. Vamos à leitura para saber mais. As palavras que dão qualidade a outras são chamadas adjetivos. Além dessas palavras que qualificam outras, algumas vezes os autores lançam mão de mais de uma palavra, ou seja, de expressões chamadas de locuções adjetivas. Por exemplo, cabelos cor de ouro, que quer dizer cabelo dourado. Questão 2. Faça agora uma lista de palavras e expressões que dão qualidades. Você poderá voltar ao texto do Saci, que está na página 71, e irá ver as palavras na primeira e na quarta estrofe. São palavras que o autor usou para qualificar o personagem, que é o Saci. Faça pelo menos uma lista de 5 palavras e 2 expressões. Lembre-se que expressão é uma locução adjetiva, conforme o exemplo dado no quadro Para Saber Mais, que referiu-se aos cabelos cor de ouro da Iara, que quer dizer cabelo dourado. É isso, turminha! Envie as fotos das atividades respondidas para a professora. Tenha um ótimo estudo!